Chegamos aí a um vídeo muito especial. Sociedade e Bíblia. Justiça social e Bíblia. Nossa ação em prol do outro e Bíblia. Os ismos também e Bíblia. Gente, para esse vídeo com todas essas provocações iniciais, nós trouxemos ele, pastor Lucas Iglesias, que é formado em teologia pelo UNASP e fez seu mestrado e doutorado, todos eles voltados para o Antigo Testamento na USP, e aqui ele soma nesse bate-papo. Gente, é o seguinte, já vou adiantando para você, vai ser bom. Agora, o que você precisa fazer? À medida que você vai construindo as falas, vai dando uma pausa, anota, escreve, interage com a gente, coloca aí nos comentários, porque vai ser um papo de amigos, um que sabe menos, no caso eu, e um que sabe mais, para a gente poder construir a partir dessa perspectiva da Bíblia e compreender mais sobre o que Deus quer para a nossa vida, né? Eu que agradeço, Binho, o convite, é um prazer conversar sobre esse assunto. É um assunto que é muito caro para mim, eu gosto bastante e está totalmente relacionado com o Antigo Testamento. Eu acho que as bases do que a gente vai falar tem a ver com o que acontece no Antigo Testamento e para mim é um privilégio estar aqui. Legal. Vou logo então para a pergunta. A gente tem bases que nos norteiam, que nos orientam a uma prática mais efetiva de ação social junto à sociedade no Antigo Testamento? Na Bíblia como um todo, né? Mas no Antigo Testamento mais propriamente ali, eu estou falando do começo, né? Eu acho que vou começar por um outro caminho e a gente chega ali. É comum, quando a gente lê sobre o Antigo Oriente Médio, então questões relacionadas a Israel e os povos ao redor de Israel, a gente ouvir e ler muito sobre um cuidado, né, necessário para se viver bem em sociedade. Então, nos povos antigos existiam já leis, isso não é coisa nova dos gregos, existiam leis que determinavam como se viver adequadamente em sociedade, cuidar do outro, etc. Né? Isso envolve a preocupação com o outro. Só que na Bíblia ou em Israel, isso tem um detalhe que muda completamente o panorama, né? Que é o quê? Em Israel, a preocupação pelo bem-estar da sociedade ou a preocupação com o outro não é uma coisa só para o bem-estar da sociedade. Então, isso é religião. Então, você se preocupar com o outro é parte da religião. Esse eu acho que é o ponto de partida do que a Bíblia vai falar sobre... Tem a ver com conexão divina, né? Direto. E aí até o que a gente às vezes fala, né, de os 10 mandamentos, né, um panorama horizontal e vertical, tal. Na verdade, no Antigo Testamento, se for ver, não tem essa divisão. Essa percepção de que isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra, está tudo misturado. Tudo misturado. Então, não é à toa, né, que assumindo que a mentalidade do novo é a mesma do antigo, apesar de ser o Novo Testamento, quando Jesus fala lá, vocês não me deram de comer, vocês não me deram de beber, vocês não me vestiram, não conheço vocês, lá em Mateus. Então, o que, entre aspas, né, determina a identidade religiosa daquele que é reconhecido por Jesus, quando chegar o momento de receber o reino, etc., são as questões em que envolvem o outro, e não necessariamente, né, uma religiosidade de, vamos colocar assim, rituais e liturgia, etc. Então, essa é a primeira... com a prática. Completamente, né? E óbvio, né? Eu não estou falando que as questões rituais e litúrgicas de qualquer religião não têm importância. Deus mesmo, quando a gente vai lá em Levítico, ele dá uma sequência de normas, né? Todas relacionadas a sacrifício, a festas, etc. Só que daí a gente tem que entender que é necessário um ajuste, né, hierárquico, né, entre essas leis e o que é o essencial. E o essencial envolve o cuidado com o outro. Então, esse cuidado com a sociedade, né, o aspecto social é essência da religião bíblica. Pastor, deixa eu ver se eu entendi, Lucas. A gente tem uma unidade, dá para se perceber isso na Bíblia, não é uma coisa separada, uma coisa aqui, uma coisa ali. A gente tem algum texto mais destacado que fala assim, exemplo de um texto do Antigo Testamento que deixa isso aqui bem claro, ou alguns textos, ou alguma narrativa. A gente tem isso assim, que você fala assim, cara, não tem como você fugir desse aspecto, porque às vezes eu sinto, pode ser uma impressão, que nós somos bons em criar projetos específicos, mas não tornar parte da vida isso. Então a gente vai lá para o sopão, a gente vai lá vamos construir uma casa para aquela família, vamos lá fazer a foto.
Caleb, que é um projeto da Igreja Adventista, construiu X. Escola, mas na rotina, parece que são pontos que a gente executou e voltou para a normalidade. Mas pelo que você está dizendo, isso deveria ser o comum, sim, o dia a dia. Sim, a essência. Tem um monte de textos e episódios que daria para a gente falar. Tem um que eu gosto bastante, até decorei, que em Jeremias 22, quando Deus vai falar sobre o rei Josias, ele fala assim: cuidou do órfão, da viúva, do aflito e do necessitado. E daí tem uma afirmação: porventura não é isso, uma interrogação, porventura não é isso me conhecer? Diz o Senhor. Olha o que Jeremias está falando sobre o que é conhecer a Deus, né? Cuidar do pobre, da viúva, do aflito, do necessitado. Tipo, a preocupação com o outro é me conhecer. E isso é comum, né? Essa preocupação com o outro no Antigo Testamento inteiro, né? Lembrando de um outro episódio lá para trás. Então, lá em Deuteronômio, por exemplo, a gente tem uma série de leis em relação à preocupação com o outro. O estrangeiro, o escravo. E tem uma em específico em relação ao escravo, que eu gosto Até estruturas grandes, por exemplo, a cidade-estado, a cidade de refúgio. Sim. Que são coisas bem institucionalizadas, né, de apoio e de cuidado. E a cidade de refúgio mesmo era o quê? Era uma salvaguarda para o cara não ser julgado injustamente, né? Então é uma preocupação com o ser humano de novo. Mas em relação ao escravo, por exemplo, lá em Deuteronômio 15, especificamente, fala que a situação era essa, né? O cara se endividou, não tinha como pagar suas dívidas, e ao invés dele sair no ônibus, falar eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando e tal, ele fala, eu poderia estar matando, poderia estar roubando, mas agora eu não tenho como pagar, eu vou ser seu servo. E ele se tornava servo. Então, tipo, eu estou te devendo, eu não tenho como pagar, me torno seu servo. Só que eu me torno seu servo para sempre? Não. Até tem que pagar a dívida, né? Tem um período de tempo. Na verdade, até o sabático. Então tem uma regra, uma lei que fala assim, quando chegar no 7º ano, acabaram as dívidas. Isso é uma coisa legal, só para explicar, quando o pastor Lucas ele fala assim, até o sabático, é que tudo que tem a ver com descanso a longo prazo, inclusive anos, sim, festas, o dia, é tratado como sabático. Então quando ele fala assim, até o sabático, ano sabático, virou 7 anos, quitam as dívidas, as terras voltam para quem era o dono anterior. E isso, né, não só no sabático, daí tinha uns 7 sabáticos, né? Então a gente chega a 49 anos, a gente tem o ano jubileu, que é o 50º ano, e esse ano mesma coisa. As dívidas são quitadas, etc. Só que não era nem isso que eu ia falar especificamente. No Deuteronômio 15 fala assim: quando você for liberar o cara que está trabalhando na sua casa, você vai liberar como? Ele não vai sair de mão vazia. Você vai dar do seu lagar, você vai dar sua plantação, vai dar dos seus animais e ele vai sair da sua casa com esses bens para recomeçar a vida dele. E não só isso, e daí vem a parte para mim mais bizarra e absurda e linda, né? Que é o quê? Ele fala assim, o texto: pode ser que esse servo vire para você e diga o seguinte, vai falar o quê? Olha, minha vida, estou parafraseando, né? Minha vida antes de trabalhar para você estava ok. Só que depois que eu trabalhei para você como servo, ela ficou muito melhor. Então eu queria te dizer que eu quero para sempre trabalhar na sua casa, para sua família. E daí o texto fala, porque ele te ama. Então imagina que nível... O tipo de relação. Exatamente, de relação que se tem de servidão nesse contexto. Onde o servo vai ter os sábados livres, as festas livres, ele vai ter, entre aspas, as suas leis preservadas, ele é perdoado da dívida, sai, se ele quiser, com bens do dono, a ponto dele virar e falar assim, eu quero continuar. Então, assim, esse cuidado, né, a gente vê desde as leis lá estipuladas por Deus até os profetas. E daí, depois eu queria, se me permitir, falar um pouco mais de como os profetas vêm e reajustam isso daí. Matéria que você dá no seminário, inclusive. Segura que isso aqui é muito bom. Eu estou aqui pegando e segurando alguns tópicos. Vamos fazer um review do que a gente conversou até agora aqui e eu quero saber dos profetas. É uma matéria, inclusive, que eu quero assistir sua. Já te comuniquei isso. Inclusive, para você que quer se aprofundar no conhecimento bíblico, essa universidade tem um seminário voltado para os estudos bíblicos que tem doutores como o pastor Lucas e outros mais que soma muito na nossa vida. É muito bom. Eu estudei aqui, fiz teologia aqui. Então, olha só. A gente está falando que pela Bíblia não é algo separado como um projeto que eu realizo. Não é uma parte da minha vida. É a essência
do viver cristão, ok? Perfeito. Segundo, é que a gente tem inúmeros textos bíblicos, alguns já citados, mas que a gente vai encontrar tanto no Velho Testamento com grande volume, e o pensamento do Velho Testamento é o pensamento do Novo Testamento. Ele permanece, não é que virou a página, agora eu virei... Está escrito em grego, agora o pensamento é grego. Exatamente, não virou. E agora vem, e só uma pausa nessa revisão desses minutos que a gente passou, Lucas... É empolgante ver como o que você citou, ele instiga a um olhar diferente para a sociedade, para as instituições sociais e para a nossa própria vida. Porque você está falando de um relacionamento íntimo, de alguém que é parecido com Cristo, que cuida tão bem, que agora você retorna e fala assim, não, eu quero viver contigo para sempre, eu quero estar te servindo para sempre. Você tem uma analogia maravilhosa. Agora, como é que os povos bíblicos do Oriente reagiam a essas orientações bíblicas divinas, utilizando seres humanos, e algumas bem claras, bem escritas até por Deus, como os 10 mandamentos, que tem a questão do amor ao próximo bem escancarado. Como é que eles reagiam? Eles conseguiam cumprir isso? Por que eu estou fazendo essa pergunta para o Lucas e te trago para esse debate? É que socialmente falando compreendendo a natureza do homem em pecado, a gente percebe que mesmo a gente tendo discursos de amor, sermões de amor, vivemos dentro de uma igreja de amor, a gente tem um discurso bonito, escrito, mas a nossa prática ela falha em vários momentos. Estou falando tanto do Estado, como estou falando da liderança eclesiástica. Quando eu falo liderança eclesiástica, estou falando da igreja. A gente tem falhas como seres humanos pecadores. Aqui, eles reagiam positivamente, era um mar de rosas, eles praticavam tudo, era aquela coisa mais linda, a gente tinha isso aqui, e aí eu já te dou a margem para falar como os líderes religiosos, profetas, juízes e líderes lidavam com o que o texto diz e o que a gente vive. Excelente pergunta, Binha, e de fato não era uma realidade fácil como não é pela história da humanidade, né? Seja no ambiente religioso ou não, né? E só um parênteses, por isso também que eu acho que o fator de você demonstrar amor numa realidade onde não se espera amor, talvez seja a manifestação maior de uma identidade bíblica e próxima de Deus, né? Normalmente a gente quer falar de identidade religiosa, a gente fala das questões periféricas, né? Das folhas, não da raiz, exatamente. Não do tronco. E é o mais difícil, né? E é o mais difícil. Imagina se a gente fosse conhecido por aquele povo que ama desesperadamente, é carinhoso e é misericordioso antes de mais nada, né? Será que isso não seria importante, né? Eu julgo fundamental. E daí essa fala, inclusive, dialoga com o que você falou completamente. Na história de Israel, você vê recorrentemente um esquecimento desse essencial. Então, e o povo se apegando ao periférico. De novo, o periférico não é importante? Não é isso que eu estou falando. A questão é que o periférico sem o essencial não faz sentido nenhum. Então, por exemplo, Jeremias antes, ainda que a gente estava em Jeremias fala assim, chega para o povo de Israel e Deus fala, né, através do profeta o seguinte: eu não pedi para vocês sacrifício nenhum, eu não pedi para vocês trazerem cordeiro aqui e queimar no santuário. Peraí, como assim? Deus falando que não pediu? Ele esqueceu o que ele pediu? Só que daí você continua lendo o texto, ele fala, o que eu pedi foi que vocês agissem com justiça e misericórdia para com o outro. Isaías 1, o boi conhece o seu possuidor, o jumento o seu dono, meu povo não me conhece. E assim, vocês vêm, trazem sacrifícios, vocês festejam as festas, vocês vêm nos sábados, então vocês vêm bonitinho para a igreja de terno, vocês estudam a lição, né, da escola sabatina todas as vezes, vocês estudam a Bíblia todo dia, vocês assinam a lição, vocês sei lá o quê. Tem todas as formas bonitinhas. Lembra? Periférico. Mas o seguinte, daí Deus fala, as mãos de vocês estão sujas de sangue. Por quê? Vocês não cuidam do órfão, da viúva, do necessitado. E isso, de novo, se repete no Novo Testamento, né? Quando vai lá o bom samaritano é o quê? Passa o quê? Um sacerdote e um levita, né? Os dois caras envolvidos em questões da religião, né? E eles não tocam num cara que aparentemente está morto. Eles estão seguindo a lei. E não tocam por causa, senão eles não poderiam servir. Exatamente. A lei era essa, eu não posso tocar no morto. Só que existe uma outra lei que vem antes dessa. E é o quê? Tem uma pessoa morrendo, né?
Tem uma pessoa, poxa, mas hoje é sábado, eu ia pregar. Não interessa. É isso que Deus quer tá falando pra gente, né? Poxa, que bonito que você está aqui na igreja, no domingo, no sábado, o dia que você tiver. Você veio para cantar, você se preparou, que bonito. Mas no caminho tinha uma pessoa passando necessidade e você ignorou. Sabe o que é essa música para mim que você está cantando? Sabe o que é essa sua aparência aqui? Nada. Nada. É isso que Isaías vai falar, né? Isso é um tapa na nossa cara. E de novo, reorganiza, né, o que seria o essencial da religião. Então, voltando ao que você perguntou antes, né, isso é colocar de volta, né, a essência do aspecto do social, né, do outro, vamos chamar assim. Gostei disso. Porque assim, ó, a gente, não quero cortar sua linha de pensamento, é que assim, a gente hoje a gente tem a habilidade, não estou falando da igreja, estou falando da sociedade como um todo, a gente tem uma habilidade de desconstruir os nomes, os termos. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre justiça social... Já vem um negócio na cabeça, vem muita coisa. Você já vê símbolos, você já vê bandeiras, você já vê uma cor. Já vê uma cor. Então, a gente já tem uma coisa assim muito quando vem para isso. Mas quando a gente coloca o princípio... Também. E isso é engraçado porque faz com que a gente não veja no texto o que é evidente do texto em relação ao outro. Pronto, né? É isso que eu queria destacar. Não é isso não. É que tá tão legal isso aqui quando você fala assim, ó, quando você traz o princípio, é o outro, novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Quando você traz o princípio, as outras coisas, elas se dissolvem, porque isso brilha aos olhos e fala assim, cara, não tem a ver com esse assunto ou com aquele assunto, tem a ver com como eu vou me envolver com essa atividade, como é que eu vou viver Cristo, como é que eu vou ser prático nesse assunto. E isso não tem nada a ver com, então agora eu posso ratificar tal ismo. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver. Tem a ver com a Bíblia essencialmente, né, a religião bíblica essencialmente está baseada na preocupação com o outro, né, essencialmente. Qualquer coisa diferente disso, né, o texto vem falar, seja de ritual, de culto, é periférico, né, é periférico. Não é importante? Não é essa a afirmação. E nem dissemos isso, né? Não, Deus pediu para sacrificar, Deus pediu para guardar o sábado, Deus pediu para guardar tal festa. Só que quando o povo está sendo injusto, né, Deus vem e fala assim, vocês estão sendo injustos. E sabe o que é interessante? Eu não tinha pensei nisso agora, lembrei, em Daniel, quando você chega no capítulo 4, Nabucodonosor tem um sonho, onde, lendo o texto, a gente vê isso ficar claro, né? Ele vê uma árvore, essa árvore tem uns troncos arrancados, tal, e Daniel vem e fala, isso daqui é um juízo de Deus vindo sobre você. Só que antes, né, e normalmente a gente fala assim, isso daqui era o orgulho de Nabucodonosor, porque depois ele olha para baixo no palácio e fala, olha, tudo que eu fiz com o poder das minhas mãos, tal. Só que tem um detalhe ali no final, que Daniel vira, né, para Nabucodonosor e fala assim, é isso que vai acontecer. Só que assim, se você deixar de ser injusto e cuidar dos necessitados do seu reino, talvez isso se prolongue, os seus dias se prolonguem, ou talvez mude o que vai acontecer. Então, a questão do cuidado com o outro não é exclusivamente de Israel, é do ser humano, né? Não importa quem seja o rei, não importa quem seja o reino, né? Então, apesar de estar vinculada com Israel, não é uma coisa exclusiva. Não vai dizer assim agora, porque Israel tinha esse papel. Não, todos os seres humanos... De cuidar do outro. Não, todo mundo. É Nabucodonosor. Nossa, é a Babilônia. Não interessa, né? Não interessa. A Babilônia também pode ser injusta e Deus espera a justiça da Babilônia. Pronto. E conhecendo um pouquinho mais da história, você vai perceber que a gente vai passando por vários momentos, né? Por várias ditaduras, por vários movimentos de dominação de um grupo menor sobre o outro e imprimindo um sofrimento a este grupo. Sim. Como é que eu evito, não sei se a gente já entra nesse tópico, mas como é que eu evito eu sair daqui para cair nos ismos? Entende? A gente falou ali atrás, tem vários ismos que você está dizendo assim, cara, não é o ismo, isso aqui é bíblico. Não me confunda com esse ismo só porque ele se destaca mais nesse assunto. Isso é uma coisa até eu acho que é legal abrir antes de fazer a pergunta. A gente vive hoje num contexto, e trago você para esse diálogo, que você tem que ter...
tá tão polarizado que qualquer fala sua, ela é automaticamente colocada dentro de uma caixa. Então essa caixa aqui é do ismo X, essa caixa aqui é do ismo tal. Se você não falou, é porque você é dessa outra caixa aqui. Então a gente fica em uma situação que há medo de se posicionar, de perguntar, de indagar, dizer que se pensa alguma coisa diferente daquilo, porque rapidamente eu não estou falando de medo de cancelamento, mas estou falando de dificuldade de diálogo. Ah, com certeza. Então assim, como é que eu faço, e eu acho que essa é uma pergunta muito própria, para que eu possa ter convicção da minha identidade cristã, que eu possa ter conhecimento sobre que caminhos eu devo seguir e não cair nessas ciladas tão facilmente colocadas. Hoje a gente tem ali muitas caixas para você se conectar. E aí vira uma briga de internet. Sim. Esse assunto é uma briga de internet. Sim. E aí esse é legal da Janela Antiga, que a gente está tentando trabalhar esse assunto não como uma briga de internet, mas como um papo nesse contexto desse vídeo, a partir da Bíblia. Tem caminhos para a gente ser mais bíblico e menos filosofias pré-estabelecidas? Tem, né? Eu acho que tem. Eu acho que teria vários caminhos para a gente falar disso, né? Mas respondendo a sua pergunta, tem, né? Tem. Eu acho que quanto mais a gente se apegar ao texto e entender isso, essa preocupação perfeita, né? Agora, ao você falar disso, né, é inevitável, né? Porque assim, você se preocupar com o vulnerável de hoje, você vai estar falando com as questões sociais de hoje. Você não está falando de um vácuo. E isso é muito importante, né? A Bíblia, ela foi revelada num contexto. E o contexto dela envolve preocupações importantes, né? Talvez, por exemplo, para o nosso contexto, né, no Brasil, eu sei que podem discordar disso e entendo, e de fato, né? Mas é um exemplo que eu acho assim, que veio na cabeça mais fácil. Mas a questão do estrangeiro para o brasileiro não é uma preocupação assim, não é, poxa, o estrangeiro ele é o vulnerável na sociedade, etc. Podem ter casos e em lugares isso acontecer do nosso país? Podem, e entendo. Mas não é, acho que talvez um dos mais evidentes. Talvez outros grupos de pessoas que sejam discriminadas, etc. Temos vários que a gente poderia citar, mas vamos deixar só assim. Eles poderiam ser essa categoria de pessoas que... O princípio se aplica ali. Exatamente. E por ser uma coisa atual, né, inevitavelmente, a leitura que outros farão vai relacionar, né, essas lutas, né, usando aí uma palavra bem controversa também relacionada a isso, né? Mas essas lutas... É que tudo está cheio de significado, sim, né, Lucas? Sim, exatamente. E isso é tipo a gente falar luta, vamos explicar o que eu quero dizer com luta. Sim, eu falo, Deus é amor, gente, eu não estou querendo dizer que Deus não é outra coisa. Mas então, esse mecanismo de mostrar que quando eu falo de lutar pela justiça, não é necessariamente o que taoísmo fala, é importante. Esse é um caminho, entendeu? Clarificar. Exatamente. Gente, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Exatamente. E agora a gente tem que entender também que não é porque, e isso talvez seja o mais controverso de tudo, né? Não é porque é um ismo que tudo que esse ismo luta deve ser jogado fora. Essa sequência aqui é maravilhosa. Eu não sei se você consegue ir percebendo, mas a gente está dizendo assim, ó, existem problemas com os ismos. Mas quando eu me apego ao princípio e esse ismo está praticando, a gente está bem cuidadoso, né? A gente está bem cuidadoso. É melhor, né? Mas quando esse ismo pratica esse princípio... Até porque são vários, né? Cada um vai te associar. Daqui a pouco a gente polariza em dois, sim. Quando a gente tem uma infinidade. Dois caminhos. Mas quando esse tem prática e princípios bíblicos, não há problema de eu dizer, olha, nessa ação eu me engajo, nessa ação eu luto junto, nessa ação eu realizo dessa forma. Ou existe problema ao ponto, e aí talvez eu trago mais para uma linha pastoral mesmo, se eu participar de uma atividade, eu já estou me filiando, né? Outra palavra aí bem complicada. Então, isso é complicado mesmo, né? Eu acho que a resposta é complicada também. Qual seria a minha opinião pessoal, né? Legal, então, gostei. Minha opinião pessoal é assim, quando eu olho para o testemunho de Jesus não estava nem aí com a aparência do mal.
ele estava com o pecador, entendeu? Poxa, mas estar com a prostituta me faz ser visto como tal categoria de pessoa, etc. Não estou ligando. Beleza, eu estou com a prostituta. Estar com o que cobra imposto me faz ser visto nessa categoria? Ele estava lá, entendeu? Então, esse é um lado, né, importante. Agora, óbvio, né, a maioria das filosofias que vão ser faladas, né, inclusive da questão social, no fim das contas, a questão é que você agindo, você vai fazer uma sociedade melhor, acabou, né? Então, volta ao início da nossa discussão, né, eu acho, né, que volta, quando eu falei lá, né, o Antigo Oriente Médio, é importante cuidar do vulnerável. Só que no texto bíblico, não é só que é importante para a sociedade viver bem e todo mundo ter mesmos direitos. É importante porque quando eu cuido dele, eu estou fazendo para Deus. Por quê? E aí a gente volta em Gênesis 1, né? Que é o quê? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é a imagem de Deus. Então não interessa, ele é a imagem e semelhança de Deus. Então eu não acredito que exista, eu acho que biblicamente não existe uma outra dimensão da vida que não seja espiritual, né? Então tudo que a gente faz envolve o espiritual. Tudo. Jogar bola, trabalhar, casamento, educar filhos, ir para a igreja, não ir para a igreja. Vamos apelar? Usar droga. Mas é uma atitude negativa. Mas né? Porque assim, se Deus agiu com graça criando o ser humano... Provocante. Tudo que eu faço é uma resposta a mentalidade. A graça, exatamente, a Bíblia. Então, é Paulo falando, quer comais, quer bebais ou façais. Qualquer outra coisa, tudo tem que ser feito para honrar e glorificar o nome de Deus. Então, não existe uma outra dimensão, né, que não envolva essa preocupação. Então, se eu ajo e não estou honrando o nome de Deus, continua no campo da relação com Deus, né? Mas desonrando. Mas é do campo da relação com Ele. Por isso que quando eu me preocupo com o outro, de novo, é no campo da relação com Ele. Não é com o outro simplesmente. Lucas, maravilhoso. Eu estou bem feliz de ouvir, de relembrar, já fazendo conexões mentais, pensando em que coisas eu posso viver essa realidade. Para mim ficou bem claro, talvez não tão assim, me permita fazer uma síntese, ficou bem claro que a maneira que eu tenho para que minha vida não seja baseada em ismos, seja baseada no texto. Então eu tenho que me voltar para a Bíblia e olhar o máximo possível em diálogos, em conversa, em pesquisa, em leitura, em conexão com Ele, para que eu veja isso a despeito dos outros, das minhas lentes, né, que fazem os filtros, para que eu não fique com tanto medo de viver ismos ou de ofender pessoas ou de ter situações ou outra, mas que eu seja incorporado pelo Espírito Santo de tal maneira que eu viva Cristo e que o texto bíblico me direcione para isso. Resumir bem? Sim. É isso. Sim, é isso. Mas vamos falar disso e isso, vamos me relacionar com aquilo outro. Cara, não importa. Eu estou vivendo isso aqui. Não vou viver minha vida por causa das opiniões que estão sendo feitas. Lembrando que a religião bíblica é uma religião que vive a realidade do seu contexto, como é a revelação bíblica. Então, eu viver num vácuo, né, não existe, né? Não tem como, biblicamente não existe. Vou viver biblicamente em 2022. A religião não vai fazer sentido se ela estiver num vácuo, né? Ela só faz sentido na sociedade. Últimas palavras. Eu fecharia dizendo que, de novo, né, conhecer a Deus biblicamente é a preocupação com o outro, né? Essa é a essência. Qualquer coisa fora disso é secundária. Não é importante? É importante, mas secundário. É isso. Gente, obrigado, Lucas. Você que está assistindo a gente aí, que ficou até esse momento, dando pausa, continuando depois no outro dia. Se esse conteúdo ficou bom para ti, se esse conteúdo te ajudou, faz o seguinte, cara. Curte, compartilha, manda para um amigo, pega essa série aí e vai compartilhando aos poucos, porque é uma série de formação espiritual, de formação de gente que quer ir para o céu, de gente que quer fazer o seu papel na terra, que quer se preocupar com o outro. Obrigado, e é isso aí. A gente se encontra na próxima série.